No estudo de hoje, nós vamos considerar a sétima, a oitava e a nona pragas. As pragas que o Senhor estava desferindo sobre o Egito, sobre o Faraó, para livrar seu povo da escravidão. E também para fazer com que ele fosse conhecido no Egito. A sétima praga, a chuva de pedras ou a chuva de granizo, se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 9, dos versos 13 a 35. Lá nós encontramos, como nas outras pragas, Moisés vai ter com Faraó e diz: deixa meu povo, deixa ir com meu povo para que me sirva. O Senhor afirmou agora que ainda mantinha Faraó para mostrar o seu poder de ser conhecido em toda a terra. O Senhor já podia ter eliminado Faraó, mas o Senhor queria fazer com que ele, o Senhor, fosse conhecido em toda a terra, e portanto ele mantinha ainda Faraó. Moisés anunciou a chuva de granizo e disse o seguinte: todos devem se proteger. Protejam-se, porque aquilo que não estiver protegido, aquilo que não estiver abrigado, vai ser destruído. Então caiu a chuva de pedras, a chuva de granizo. Nós já temos verificado algumas vezes na história chuvas de granizo, recentemente chuvas de granizo, que cobrem de gelo as regiões e que destrói telhados, destrói plantação. E era isso que estava acontecendo agora com a chuva de granizos no Egito. E Moisés estendeu seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. Raios desciam sobre a terra. E fez o Senhor cair a chuva de pedras sobre toda a terra do Egito. E diz o seguinte ainda ao texto bíblico: feriu tudo que não foi protegido. Tudo que não estava protegido ficou destruído ou ferido pela chuva de granizo. Verso 26, agora outra colocação impressionante. Somente a terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. O povo de Deus continuava protegido, milagrosamente protegido. Bem, mas o faraó agora ficou com medo. Novamente, o faraó era recorrente essa situação. Acontecia a praga e o faraó se arrependia, pedia para Moisés para que orasse. A confissão de Faraó, o seu medo. Verso 27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: dessa vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Moisés sabia que o faraó estava sendo falso, que o faraó estava mentindo. Ele realmente não estava se rendendo a Deus, mas ele estava querendo remediar aquela situação. Verso 30, veja o que Moisés falou. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. Moisés sabia que os oficiais do rei, e o rei Faraó, não temiam a Deus. A chuva cessou, mas não cessou a obstinação de Faraó. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endurecer o coração, ele e seus oficiais. A corte endurecia o coração. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Mas, meus irmãos, essa demonstração de força da natureza que estava agora sendo manifestada pelo Senhor Deus, fez com que os deuses egípcios nada pudessem fazer. Quais eram esses deuses? Nut era a deusa egípcia da atmosfera e do espaço sideral, retratada como aquela que controlava o que ocorria sob o céu e na terra. Osíris era o deus das colheitas e da fertilidade. O granizo está associado na Bíblia ao juízo divino. Nessa praga, aqueles que esconderam suas propriedades em um abrigo seguro foram protegidos. Todos foram testados, creriam na palavra de Deus e agiriam de acordo com ela. Veja, era uma oportunidade. Se cresce na palavra de Deus, protegia as suas propriedades à medida do possível, e assim eram protegidos. A preservação da vida do faraó tinha como propósito tornar Deus conhecido no mundo, conforme lemos em Êxodo 9:16. O rei confessou que havia pecado, mas logo depois voltou atrás.
Sete era o deus da tempestade, guerra e desordem. Junto com Ísis, era considerado uma divindade da agricultura. Shu era o deus da atmosfera. Serapis personificava a majestade divina, fertilidade, cura e vida após a morte. Veja, só neste texto aqui estão nomeados 6 deuses dos egípcios. Nenhum dos deuses egípcios impediu os juízos divinos, pois os ídolos não são nada. Os servos de Faraó insistiram para que ele deixasse ir, para que deixasse Israel ir, mas ele se recusou novamente. Vejam lá agora, irmãos, ainda continuando. A 7ª praga, ela destruiu quase que a totalidade das plantações do Egito. Vamos agora ver o que fez a 8ª praga. A 8ª praga é a praga dos gafanhotos. Êxodo 10, dos versos 1 a 20. Veja uma frase encontrada num registro arqueológico, a Estela de Taharqa, em Tanis. Um belo campo que os deuses protegeram contra os gafanhotos. Na história do Egito havia muitas tempestades ou muitas pragas de gafanhotos. E quando se tinha um belo campo, é porque eles eram protegidos pelos deuses, protegidos contra os gafanhotos. Mas veja lá, Moisés foi de novo falar com Arão. Moisés e Arão foram falar com o faraó. Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-se perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares ir ao meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Veja, o Senhor anunciava cada uma das pragas, para que não se dissesse depois, não, aquilo foi uma casualidade. Não, era um anunciado. O Senhor anunciou: vou trazer gafanhotos. Eles vão completar a devastação iniciada pelo granizo. Veja, o granizo havia destruído, mas aí o que sobrava, os gafanhotos dariam conta de consumir. O Egito já se encontrava arruinado, conforme vemos aqui no verso 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Ou seja, Moisés. Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, o seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Veja, após todas essas pragas, estávamos na 8ª praga agora, o Egito estava destruído. O Egito estava acabado, estava arruinado. Bem, Faraó propôs que Moisés fosse adorar, mas deixando as crianças. Vão adorar, mas deixa as crianças. Olha o que eles queriam, o que ele queria. Ele queria que as crianças servissem de reféns, porque aí certamente eles teriam que voltar. Mas essa proposta não foi aceita. E a praga então é deflagrada. Porque cobriram, estou lendo o versos 15, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, nem em toda a terra do Egito. Bem, mas Faraó agora vai apelar novamente. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor, vosso Deus, para que tire de mim esta morte. Bem, ao cessar a praga, Moisés, tendo saído da presença do Faraó, orou ao Senhor. Verso 19 agora. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Passou a praga. Qual será agora a atitude de Faraó? Faraó foi atendido, ele pediu que Moisés orasse, Moisés orou e ele foi atendido. Passada a praga, Faraó continuou com o coração endurecido. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não deixou ir os filhos de Israel. O Senhor permitiu a atitude de Faraó. Quando a Bíblia diz que o Senhor, porém, endureceu o coração, isso quer dizer, o Senhor permitiu que Faraó endurecesse o seu coração. Mas agora vamos à 9ª praga. As trevas, absoluta escuridão. Êxodo 10, versos 21 a 29.
Virão trevas sobre o Egito, trevas que se possam apalpar. Veja, aquela escuridão total, onde não se viu nada. Durou 3 dias. Ra era o principal deus egípcio, o deus Sol, e Tote era o deus Lua. Eles não conseguiram produzir luz. Essa era uma tremenda decepção dos egípcios com relação ao seu Deus principal, ao deus Ra, o Sol, a luz, a vida, que agora estava apagada durante 3 dias. Faraó tentou negociar, mas em vão. Uma escuridão de 3 dias cobriu o Egito, mas os israelitas tinham luz. A separação não podia ser mais clara. A cada uma das pragas agora ficava mais declaradamente advertido que o povo de Israel, o povo de Deus, era o povo de Deus. E o povo de Israel era protegido por Deus. Bem, agora ele diz o seguinte, o faraó, na sua negociação: vão adorar, mas deixem o rebanho. Vocês podem levar as crianças, mas agora deixem o rebanho. Qual foi a atitude de Moisés e de Arão? Olha, não tem negócio. Nós vamos todos e com tudo. Não deixaremos nenhum animal. Não sabemos escolher os animais para sacrificar. Essa foi a desculpa que ele deu. Nós temos que levar todos os animais. Tem uma versão da Bíblia que diz assim: não sobrará uma unha, não vai ficar uma unha. Ou quer dizer, não vai ficar um casco, um animal sequer vai ficar. Mas todos irão para o deserto onde serão sacrificados. Veja, o Senhor anulou o poder de Ra e de Tote e deu escuridão total durante 3 dias. No entanto, independentemente das calamidades que atingiu a nação, o faraó continuou resistindo e não cedeu. Não conhecemos suas motivações mais profundas, mas em algum momento isso pode ter se tornado simplesmente uma questão de orgulho. Não vou me prostrar diante desse Deus. Aconteça o que acontecer, eu não vou me prostrar. Eu sou filho de Deus, não posso me prostrar diante de um Deus que eu nem conhecia. Não importam as poderosas evidências, a clareza de que tudo estava acontecendo e que a escolha correta estivesse bem diante dele. Após um pouco de hesitação, o faraó não se submeteu à vontade de Deus. Por outro lado, os seus servos declararam: até quando esse homem será um perigo para nós? Deixa essa gente ir, para que adorem o Senhor Deus, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Não sabe. A pior coisa, irmãos, que pode acontecer com alguém é não querer ver, é não enxergar. É claro que ele sabia que o Egito estava arruinado, mas o seu orgulho se sobrepunha a tomar uma decisão de subserviência e de obediência a Deus. Verso 27 diz assim: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Mais uma vez, Faraó endureceu seu coração e não deixou o povo sair. Agora vejam, irmãos, os versos 28 e 29. São os últimos versos que falam da 9ª praga e, consequentemente, das pragas. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque o dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu Moisés: bem disse, nunca mais tornarei a ver o teu rosto. Moisés e Arão vinham há algumas semanas, quem sabe meses até, se encontrando regularmente com Faraó, pedindo para o povo sair, anunciando a praga, depois orando para que a praga cessasse. Isso aconteceu pelo menos 9 vezes aqui nas pragas. Aconteceu antes também, quando Moisés ainda foi ter com Faraó para anunciar que o povo deveria sair. Veja, agora Faraó faz uma ameaça para Moisés. Se você aparecer na minha frente, você vai morrer. É como se dissesse: suma da minha frente, não apareça mais. E Moisés disse a ele o seguinte: está certo o que você está falando.
nunca mais nós vamos nos ver. Essa ameaça de Faraó estava se tornando numa profecia que seria cumprida alguns dias depois, quando da 10ª praga, ou seja, a morte dos primogênitos. Após isso, o povo saiu. Nós vamos estudar isso na semana que vem. Após isso, o povo saiu do Egito. Faraó foi persegui-los e eles nunca mais se viram. Moisés e Faraó nunca mais se viram. O que estava acontecendo agora com Faraó era o seguinte: tinha acabado o seu tempo de arrependimento. Não haveria mais tempo para que ele se arrependesse. E as coisas seguiram e o Senhor Deus continuava cuidando do seu povo. É uma maravilha, irmãos, como Deus cuidou do seu povo. Tanto que até hoje, com o povo hebreu, o Êxodo é o evento mais importante da história do povo hebreu, a saída do Egito e o Êxodo. Deus nos abençoe, que a gente possa aprender sobre o poder de Deus, possa aprender sobre o amor de Deus, que quer se fazer conhecido ainda às vezes que nas calamidades. Que Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos entender que o Senhor quer que vivamos. O Senhor não quer a morte de ninguém, mas o Senhor quer que vivamos. Como diz o texto de Deuteronômio, escolhei, pois, a vida para que vivam você e sua família. Deus abençoe a todos.